Bom dia, muito obrigado pelo convite para poder participar deste evento tão importante e a minha alegria de poder participar de uma mesa com a presença do Gilney Bastos, presidente Martins, e o Rodrigo Barroso, diretor dos Laboratórios Brown. O tema que nos passaram, ele não poderia ser mais atual, a importância do complexo industrial da saúde, no momento onde o Brasil vive a pandemia, vive uma absurda luta política por conta de fabricação de vacinas e vive a constatação da carência de independência ou de autonomia na produção de insumos rigorosamente estratégicos para o setor de saúde. Eu gostaria, então, de sugerir que o Gilney ocupasse os próximos minutos e passasse a visão dele, não sobre a importância deste complexo, mas como construir uma recuperação de espaço para o Brasil nesta área. Bom dia, governador, bom dia a todos os presentes. Eu queria inicialmente agradecer ao José pelo convite, é uma honra participar desse evento maravilhoso e espero poder contribuir com alguma coisa para a gente poder avançar. Como bem disse nosso governador aqui, nós temos muito que trabalhar nesse sentido. Na minha parcela de contribuição, eu queria começar dando duas visões sobre o sistema de saúde. Primeiramente, sobre o nosso mercado, especificamente, e depois sobre o mercado como um todo, que ambos convergem, obviamente, porque nós somos parte disso. É fundamental que a gente tenha em mente que o setor de saúde ele é um setor essencial, onde nós não podemos ter nenhuma margem de erro. E ainda assim a gente coloca nas mãos dos médicos as decisões mais difíceis. Então, como bem disse o governador, a gente tem que lutar, buscar uma independência para não sofrer com situações que não necessariamente deveriam estar dentro do nosso cotidiano. O primeiro exemplo, indo para o nosso mercado de gases, a gente fornece, como todos sabem, o oxigênio aqui para o mercado medicinal, mas nós, não só isso, nós produzimos óxido nitroso, nós produzimos gás a laser, misturas de todo tipo que funcionam exclusivamente para hospitais, e é fundamental que essa produção seja nacional, porque a gente não pode depender de importação de um bem tão essencial. Graças a Deus, a White Martins é uma empresa que está há mais de 100 anos aqui no Brasil, estabelecida, e a gente tem uma verticalização muito alta, que ela se combina muito bem com a área de saúde. Para você ter uma ideia, a gente fabrica até as plantas de oxigênio, que a gente produz e comercializa no mercado. Nesse evento da Covid, por exemplo, nós tivemos situações difíceis de enfrentar em Manaus, em Belém, no Nordeste, e por esse motivo, por essa razão, a gente tendo plantas de produção, nós temos plantas de produção em Manaus, plantas de produção em Belém, em Fortaleza, em Recife, em Salvador, a gente teve a capacidade de fornecer tudo que foi solicitado por esse mercado. Completamente fugido das características normais, mas a gente, com essa independência que a gente comenta e vai bater muito nessa tecla, a gente conseguiu estruturar e entregar tudo que foi necessário nesses momentos difíceis, que não acabaram ainda, né? Mas a gente colocou o nosso pessoal na linha de frente, muitas empresas indo para home office, trabalhando, fechando também, lamentavelmente, e a gente, ao contrário, botando o pessoal para trabalhar na linha de frente e poder fornecer nossos produtos, que cumprir o nosso papel perante a sociedade. Mas voltando para esse link, essa independência, ela é fundamental quando se trata de serviço de saúde. A gente pega a segunda parte da ótica, que eu comentei, que é a indústria medicinal em geral, e a gente sabe que a gente tem um SUS que é muito bem estabelecido, que é um avanço e que precisa e tem uma demanda institucional muito grande. E acho que isso devia ser, de alguma forma,
uma realidade em todos os aspectos. A gente não pode ter algo tão sofisticado quanto o SUS. A gente tem aqui nesse país, nós temos demanda, nós temos mão de obra, nós temos tecnologia, e a gente se vê numa situação onde faltam máscaras, faltam luvas, faltam campos cirúrgicos. Não é razoável. Então a gente tem que ter um entendimento maior, porque nós temos aqui produção de órteses, de próteses, de ventiladores, de muitos equipamentos, cama cirúrgica. Não tem porquê a gente chegar numa situação onde a gente não está pronto para prestar todo tipo de serviço para a indústria médica desse país. Dessa forma, eu acho que necessariamente nós vamos ter que fazer um projeto para enfrentar os próximos desafios e tentar compor de forma que a gente possa enfrentar melhor a segunda etapa. Agora a gente vê a necessidade de vacina, mas não só a vacina. A gente tem que entender que uma vez uma vacina estabelecida, a gente vai precisar de agulha, de seringa, etc. E isso tem que ter produção nacional, porque não pode faltar. E até porque não tem por que não ter. Nós temos demanda no país, nós temos capacidade, temos tecnologia. Tem que ficar alerta, sabe que esse é o próximo desafio, não basta inventar uma vacina, tem que ter condição de vacinar a população, e isso parte desse alinhamento estratégico que a gente precisa buscar. Essa é a minha parcela, eu devolvo a palavra para o nosso governador. Rodrigo, só de nos explicar especialmente como avançar na recuperação desse espaço que o Brasil claramente perdeu. Maravilha. Bem, iniciar agradecendo o convite também, dizer que é uma honra participar do evento, agradecer ao Josier, cumprimentar ao governador e ao Gilney e a toda a audiência. Vamos lá, um pouco na linha do que o Gilney falou, né? Acho que a pandemia ela escancarou realmente a necessidade, né, do complexo industrial da saúde, mostrou, ainda que de uma forma trágica, o nível de dependência do país, né? Essa dependência, a mídia reportou bem, acho que o exemplo dos ventiladores talvez tenha sido o de maior, vamos dizer assim, de maior destaque, né, entre equipamentos médicos, mas se a gente pensar, por exemplo, os ventiladores, por exemplo, dado que eu pude apurar aqui, mais de 60% dos ventiladores fabricados ou em uso no país, desculpa, são importados, ou muitos dos componentes que são produzidos, que são usados na produção de ventiladores locais também são importados, né? No toda essa cadeia de ventiladores, se a gente pode falar que talvez mais de 80% dela seja de componentes importados, isso é um exemplo. Mas, para além dos eletromédicos, você tem fármacos com uma altíssima dependência, mais de 94%, você tem EPIs, né? A gente viu os drama aí, inclusive mais de 95% de EPIs tendo que importar com a coisa da máscara. Acho que a lógica que eu trouxe aqui um pouco, corroborando com o que o Gilney colocou, é na ótica da gente como ator, né? A Bebral, uma empresa alemã, mais de 55 anos, estabelecida no país, opera 3 fábricas, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, mas tem operação em todas as regiões, né? A gente tem uma operação bem vasta, uma operação que vai desde uma planta farma, onde a gente faz soro fisiológico e outros medicamentos, dispositivos médicos, né, equipos de infusão, uma série de outros dispositivos e uma planta de equipamentos eletromédicos. A gente sofreu, né, bastante nessa situação toda para conseguir, por exemplo, componentes eletrônicos, algumas matérias-primas para manter nossa produção ativa, mas com muito esforço de toda a empresa, a gente conseguiu vencer muitos desses desafios, conseguimos abastecer o mercado, e acho que aqui vale uma reflexão que eu vivi muito isso nesses últimos meses dentro da empresa. A Bebral hoje no Brasil ela é líder em sistemas de infusão automático, que são as bombas de infusão. A gente tem um parque muito grande de bombas. E
A gente teve rupturas nas cadeias internacionais. Algumas dessas bombas que a gente tem no Brasil, elas são importadas, e a gente vivenciou e continua ainda a vivenciar alguns efeitos, a dificuldade para importar componentes, peças de reposição, tudo porque na origem, né, onde essas bombas são fabricadas, isso teve um pico e, consequentemente, faltou capacidade de suprir realmente essa demanda em todos os lugares. A gente conseguiu ajudar muito o mercado de saúde aqui no Brasil, graças ao fato da gente ter a produção local, e não só a produção local no sentido da gente finalizar um equipamento importado. A gente desenvolveu essas bombas de infusão, tem desenvolvimento nacional, e eu participei ativamente disso e pude ver ao longo do desenvolvimento como isso envolve universidade, envolve uma série de outras cadeias de indústria, que é o que a gente está falando no final do dia desse complexo. E se não fosse o fato da gente ter essa produção local, ter realmente esse investimento nessa planta aqui no Brasil, provavelmente a gente teria desabastecido o mercado de bomba de infusão e a situação talvez ficasse complicada. A exemplo da bomba, a gente vivenciou outros pontos, porque a Bebral também importa equipamentos. Eu acho que muitos profissionais que devem estar nos assistindo agora puderam presenciar, por exemplo, na linha de hemodiálise, não tinha máquina, principalmente para o tratamento agudo, para aqueles pacientes mais críticos. Foi muito difícil abastecer o mercado, a gente ainda está vivenciando isso. Mas a crise também trouxe algumas oportunidades, por exemplo, a necessidade de álcool aqui no Brasil fez movimentar muito uma indústria produtora disso, a gente mesmo se movimentou, antes a gente importava álcool e fizemos investimentos aqui para, por exemplo, produzir álcool aqui no país, e hoje a gente está conseguindo abastecer o mercado com isso. Acho que isso mostra o exemplo de como esse complexo, ele, ao mesmo tempo que você tem essa dependência, ele é o elemento, ele é parte da solução de um problema crítico da nossa economia, né? O mercado, as indústrias ligadas a esse complexo, hoje, pelo que eu pude apurar, empregam mais de 140 mil colaboradores diretos, ou seja, é possível sim, dentro da lógica de desenvolvimento, de tecnologia, gerar oportunidade e gerar desenvolvimento para o Brasil, a fim de colaborar para a gente sair dessa crise, né? E fora isso, o país precisa desenvolver. Eu acho que essa indústria da saúde, ela é uma indústria de rápida mudança, ela traz tecnologia muito mais rápido, a necessidade disso é muito mais rápido. Se você for ver hoje quais são as indústrias que estão liderando a chamada indústria 4.0, você vai ver as indústrias na área da saúde liderando isso é know-how para o país. Se você analisar claramente como é possível essas indústrias serem veículo para transformar aquela pesquisa feita na universidade em produto, né? A gente teve alguns exemplos também que foram noticiados durante essa pandemia. E respondendo à pergunta que o senhor me fez, governador, eu acho, aí é uma opinião, eu penso que o Estado realmente precisa acordar, alinhar e ser o grande articulador dessas iniciativas, porque a gente não está falando aqui de uma política que tenha que ser para uma determinada indústria, para um determinado setor. Acho que a gente precisa, quando a gente escuta alguns professores, como o professor Gadelha, da Fiocruz, que é uma voz eloquente nessa discussão, articulação maior, que gere um incentivo e que gere às empresas brasileiras ou às empresas aqui instaladas a confiança de investir e as condições de fazer isso acontecer, porque acho que só assim a gente vai conseguir realmente ofertar soluções para o mercado privado, mas para o SUS, né? Entendendo aí que o SUS,
se é um sistema universal, como é que você garante acesso a um sistema universal se você não tem toda uma cadeia de bens e serviços que dê suporte a tudo isso? Eu acho que isso é muito importante. Então, o Estado ele tem que ter, na minha visão, tem que estar de olho muito forte nessa lógica do gasto do SUS, mas também na lógica do investimento. Como eu disse, isso pode ser um mecanismo para a gente, para ajudar a sair de toda essa crise. E do nosso lado aqui, a gente acredita que é possível. Na nossa indústria, a gente vai continuar investindo, temos alguns planos de aumentar as operações aqui, mas tudo isso tem que ser fomentado. O que não cabe são agendas separadas, uma agenda, tem alguns exemplos, uma agenda de vigilância sanitária descasada, por exemplo, de uma agenda de controle de preços dentro da CEMED. Né? Como é que você gera inovação, como é que você fomenta esse tipo de coisa se essas coisas não convergem? Então, na minha visão, o Estado ele tem que ser realmente o grande articulador, articulando a iniciativa privada, articulando as universidades e todas as autarquias, para que esse complexo ganhe pujança e realmente consiga se desenvolver. E para finalizar, aqui eu realmente queria deixar claro que esse complexo ele também não existe sem os profissionais da saúde. Acho que os profissionais é que dão vida, né, a esse complexo, e realmente a demonstração de afinco e de engajamento que foi feito durante toda essa pandemia é fantástica. Eu deixo aqui meus cumprimentos a todos os profissionais da saúde, o máximo respeito a todos eles. Eu acho que é um pouco dessa visão enquanto ator que eu tinha para trazer hoje aqui para a mesa. Eu agradeço também ao Rodrigo, e a fala do Gilney e do Rodrigo, as duas falas reafirmam o que é um consenso no Brasil, que é a importância de um complexo industrial de saúde que atenda a algumas, pelo menos, demandas do sistema de saúde. Só que, especialmente nos últimos anos, a ideia de fazer isto levou a alguns exemplos ótimos e a alguns exemplos péssimos. Péssimos quando a articulação a que se refere o Rodrigo serviu de escudo protetor para oferecer vantagens a empresas, aumentando inclusive preços para o sistema de saúde, sem que houvesse a razão estratégica. Então, a pergunta muito objetiva, pedindo uma resposta, se possível, também objetiva, é: como fazer com que esse esforço de nacionalizar a produção não leve a erros e até escândalos, como vivemos em muitas das PDPs? Gilney. Infelizmente existe uma questão, de verdade, enraizada nesse país, onde sempre existe busca de vantagens e situações que acabam deteriorando a força que a gente tem. Mas eu acho que a gente teve também, ao mesmo tempo, um avanço muito grande com essa lava-jato, entre aspas, e pelo menos de alguma forma as coisas vêm melhorando, vêm freando. E eu entendo muito bem quando a gente fala, são as próprias OS, que são umas ideias muito boas e se transformaram, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ou em outras partes, se transformaram em situações complicadíssimas. Infelizmente, e é triste. Agora, o mais importante para mim é que a gente não deixe que aconteça com o complexo industrial da saúde o que aconteceu com a indústria do país. A indústria do país como um todo, 20 anos atrás, ela tinha participação de 30% do PIB. Hoje ela tem 11%. Isso não pode acontecer. Não tem por que acontecer. Nós não somos um país de 10 milhões de habitantes, nem de 20. Nós temos 220 milhões de habitantes, ou seja, a demanda está aí. Se a gente tem um sistema universal sofisticado e que se pretende cuidar das pessoas, aí está a demanda. É só garantir que haja um fluxo contínuo e estável para a saúde e que esse fluxo seja aplicado de forma conveniente, obviamente. Entrariam os atores também, nesse sentido, os atores de fiscalização, mas não pode ser diferente. Se a gente tem demanda, se a gente tem fluxo consistente,
o desenvolvimento ele vai se manter e vai até melhorar. Essa é um pouco a minha linha. Rodrigo, Ok. como estimular sem estabelecer proteções inconvenientes? Acho que esse é um grande ponto. Acho que é sempre aquela discussão, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E eu acho que realmente é um ponto super válido o que o governador coloca. Na minha visão, eu acredito realmente é a ação do Estado, é a ação articuladora e é o diálogo, governador. Eu penso que existe esse risco tem na mesa. Eu acho que o Estado ele tem que advogar nesse sentido de evitar excessos, né? Mas o que a gente não pode é talvez por alguma lógica ideológica, algum outro tipo de coisa, também frear alguns movimentos e algumas iniciativas que pode ser sim muito proveitosa para o país. E eu acho que dá para você entender. Eu acho que hoje a gente que lida muito perto, né, com os órgãos reguladores, a gente vê o preparo desses órgãos, o nível de informação desses órgãos. Eu acho que hoje a informação está muito mais disposta, é muito mais fácil hoje você entender o que acontece no cenário internacional, quais são as práticas, quais são os preços, quais são os interesses, e eu acho que dá para, dentro de um bom senso, dentro de um canal de diálogo forte, né, você conseguir articular tudo isso de forma a buscar o benefício, porque se a gente também ficar limitando esse tipo de ação, a gente também não vai sair do lugar, e daqui a 10 anos a gente vai estar aqui discutindo a mesma coisa em cima de um cinturão de ferrugem dessa indústria que agoniza realmente, e é estratégica, não só pela lógica da defesa, mas pela lógica realmente do desenvolvimento. Eu acho que é essa a agenda. A agenda tem que ser uma agenda de desenvolvimento, e essa indústria é um motor, sem sombra de dúvida, para isso, minha opinião. Uma outra questão que me parece interessante ouvir da sabedoria e da experiência de vocês é que o complexo industrial da saúde, ele, do ponto de vista, na minha opinião, correto ou ideal, tem que buscar uma autonomia brasileira, não no que já é dominado. Não nos aporta muito tecnologicamente passar a produzir as máscaras. Pode ser uma necessidade de mercado, mas não agrega do ponto de vista de desenvolvimento científico e tecnológico. Como orientar, estimular essas parcerias com o foco em participar da geração do novo e não da reprodução do velho? Porque se nós apenas nos habilitarmos a produzir o já existente, nós, a cada 5 anos, estaremos de novo superados. Como fazer parte do parto do novo, em vez de ficar só batizando os já nascidos? Eu acho que é um ótimo ponto. Se você me permite um comentário nessa direção, é realmente pensar sistemicamente, né? Pensar sistemicamente no sentido de entender que a universidade pode ser sim um elemento para tocar essas pesquisas, pode existir parcerias entre indústria e universidades para fomentar isso, e eu concordo, não é só reproduzir essas coisas tecnologicamente mais simples, mas a gente precisa avançar numa agenda de desenvolvimento tecnológico. E para mim, novamente, é somente o pensamento sistêmico, enxergando todos os atores desse sistema e não indústrias ou setores isolados, que é o caminho para a gente conseguir desenvolver. Exato, não é estímulo que nós estamos... Exato, obrigado. Não é estímulo que precisa é uma gestão organizada, uma ideia, um projeto do que se pretende, e que tenha fluxo financeiro no sistema de saúde consistente e constante.
E com isso a gente tem todas as condições aqui de desenvolver tudo. Nós temos tecnologia, nós temos mão de obra qualificada, nós temos demanda, não tem por que não existir. Basta que haja um projeto, um plano, e ele dê estabilidade para os atores. Toda vez que tiver consistência e tiver convencimento, as coisas vão acontecer aqui no país, sem nenhuma dúvida. Estou plenamente de acordo. Pelo que me informa, eu só tenho tempo para dizer muito obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado, governador. Eu que agradeço, governador. Foi um prazer. Grande abraço, prazer. Rodrigo. Um abraço.